E se eu te contasse que uma mulher escravizada arriscou tudo para salvar a filha de seu senhor de ser vendida pela própria madrasta? Que uma noite mudou o destino de uma fazenda inteira, transformando o ódio em esperança? Esta é a história real de coragem que você precisa conhecer. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias emocionantes e inspiradoras, por favor, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma narrativa incrível como essa. Agora sim, vamos começar. A noite caía pesada sobre a fazenda Santa Cruz quando Benedita percebeu que algo terrível estava prestes a acontecer. Seus olhos, treinados por décadas de silêncio e observação, captaram o brilho sinistro no olhar de Dona Virgínia enquanto ela sussurrava com dois homens estranhos no alpendre. A lua nova escondia suas intenções, mas não podia esconder a maldade que pairava no ar como uma névoa venenosa. Benedita apertou o rosário entre os dedos calejados, sentindo o coração acelerar. Havia cuidado da pequena Helena desde que ela nascerá, 18 anos atrás, e conhecia cada suspiro, cada medo daquela menina que era mais filha sua do que da mãe que a abandonara ao morrer no parto. O coronel Augusto sempre fora diferente dos outros senhores da região. Enquanto seus vizinhos marcavam seus escravizados com ferro em brasa e os açoitavam por qualquer deslize, ele permitia que aprendessem a ler, garantia comida farta e tratamento médico. Benedita sabia que aquilo não apagava a injustiça da escravidão, mas também sabia que ali, pelo menos, havia uma centelha de humanidade. O coronel tratava Helena como seu maior tesouro, ensinando-lhe sobre as terras, os negócios, preparando-a para herdar tudo. Mas 3 anos atrás, quando Dona Virgínia chegará envolta em sedas caras e promessas de alianças políticas, Benedita sentirá um calafrio percorrer sua espinha. Aquela mulher tinha olhos de cobra esperando o momento certo para dar o bote. Agora, escondida nas sombras da casa grande, Benedita observava os homens contarem moedas de ouro enquanto Dona Virgínia sorria. Amanhã ao meio-dia, ouviu a patroa dizer. Quando o coronel estiver inspecionando as plantações do outro lado da fazenda, a menina estará sozinha em seus aposentos. Vocês a levam, eu fico com a herança, e ninguém nunca saberá o que aconteceu. Diremos que ela fugiu com algum pretendente indigno. Os homens riram baixo, um som que fez Benedita sentir náusea. Eram traficantes conhecidos por vender pessoas para as regiões mais cruéis do norte, onde ninguém fazia perguntas e os escravizados desapareciam sem deixar rastro. Uma menina branca, filha de coronel, valeria uma fortuna no mercado negro. Benedita recuou silenciosamente, seu corpo tremendo não de medo, mas de uma fúria ancestral. Quantas vezes ela mesma fora arrancada dos braços da mãe? Quantas crianças vira serem vendidas, seus gritos ecoando na memória como fantasmas que nunca descansam? Helena não. Não enquanto houvesse ar em seus pulmões e força em seus braços. A menina que ela ninara, que lhe chamava de Dita com aquele sorriso doce, que secretamente lhe ensinara as primeiras letras desafiando as leis que proibiam educar escravizados. Aquela menina era a prova de que algo de bom ainda podia existir naquele mundo brutal. E Benedita faria qualquer coisa, pagaria qualquer preço, para protegê-la do destino que Dona Virgínia preparava como se fosse um jantar comum. O coronel Augusto Mendes de Albuquerque não nascerá virtuoso. Sua transformação começara 25 anos atrás, quando, ainda jovem e arrogante, ordenara que açoitassem um escravizado por ter quebrado uma ferramenta. O homem morrera 3 dias depois, febril e delirante, chamando por um nome que Augusto descobriu mais tarde ser de seu filho, vendido anos antes. Naquela noite, Augusto não conseguirá dormir. O nome ecoava em sua mente, e pela primeira vez, ele enxergara os rostos ao seu redor não como propriedades, mas como pessoas cujas vidas ele destroçara com a mesma naturalidade com que se descartava uma folha seca. A culpa o consumiu como fogo lento, e ele jurou que mudaria, mesmo que não pudesse desfazer o sistema que o enriquecera. Foi Benedita quem recebeu a recém-nascida Helena nos braços quando Dona Mariana, a primeira esposa, exalou seu último suspiro. Cuide dela como se fosse sua, foram as palavras de Augusto,
e havia lágrimas genuínas em seus olhos. Benedita, que perderá 3 filhos vendidos antes que completassem 5 anos, sentiu uma dor aguda no peito, mas também uma estranha esperança. Talvez, cuidando daquela criança, pudesse preencher o vazio que nunca cicatrizava. E assim começou uma relação que transcendia os papéis que a sociedade lhes impunha. Helena cresceu nos braços de Benedita, aprendendo não apenas as lições dos livros que o pai lhe trazia da capital, mas também as histórias sussurradas à noite sobre terras distantes da África, sobre resistência e dignidade. O coronel via essa conexão e não a rompia. Pelo contrário, começou a questionar cada vez mais as bases de sua própria riqueza. Implementou mudanças graduais, jornadas de trabalho reduzidas, permissão para cultivos próprios, proibição de castigos físicos. Seus vizinhos o chamavam de louco, de traidor de sua classe. Você vai causar uma rebelião, alertavam. Mas Augusto via nos olhos de sua filha, crescendo bondosa e consciente, que estava plantando sementes de um futuro diferente. Helena questionava, desde pequena, por que Dita não podia comer à mesa com eles, porque as crianças da senzala não frequentavam as mesmas aulas. E cada pergunta era uma flecha que atingia o coração de Augusto, lembrando de que a justiça verdadeira ainda estava distante. Mas a solidão pesava sobre o coronel. Quando os representantes da família Vasconcelos chegaram com a proposta de casamento, ele viu uma oportunidade de fortalecer sua posição, de proteger Helena através de alianças políticas poderosas. Virgínia Vasconcelos era bela, educada, vinha de uma família influente na corte. No papel, era o casamento perfeito. Augusto, cego pela necessidade de segurança para sua filha, não percebeu o gelo por trás dos sorrisos calculados de Virgínia. Não viu que ela media o valor de tudo em ouro e poder, que via Helena não como enteada, mas como obstáculo. Benedita viu. Desde o primeiro dia, viu e tentou alertar, mas como poderia um homem de posses acreditar nas suspeitas de uma escrava? Ele sorriu, agradeceu sua preocupação, e seguiu em frente para o que seria seu maior erro. Dona Virgínia chegou à fazenda Santa Cruz em uma carruagem importada da França, envolta em perfumes caros e promessas de modernidade. Nos primeiros meses, desempenhou seu papel com perfeição, a esposa dedicada, interessada nos negócios do marido, gentil com a enteada. Mas Benedita, que passava os dias nas sombras da casa grande, via as máscaras caírem quando Virgínia acreditava estar sozinha. Via os olhos percorrendo os cômodos como quem fazia inventário, os lábios se curvando em sorrisos cruéis ao observar Helena brincar no jardim. Uma menina tola e sentimental, murmurou certa vez, sem saber que Benedita estava atrás da cortina. Será fácil afastá-la do caminho. O veneno começou em doses pequenas. Comentários sutis sobre como Helena deveria se casar logo, deixar a fazenda, buscar sua vida longe dali. Sugestões de que a menina estava muito apegada aos escravizados, que aquilo não era adequado para uma senhora de sua posição. Augusto, cada vez mais absorto nos negócios e nas pressões políticas que Virgínia trazia através de suas conexões familiares, começou a aceitar essas ideias como sensatas. Talvez sua esposa tenha razão, disse um dia a Helena, sem perceber as lágrimas que a filha conteve. Benedita assistiu ao distanciamento crescer entre pai e filha como uma fenda na terra durante a seca, e seu coração se partiu por ambos. Virgínia intensificou seus esforços quando descobriu que o testamento de Augusto deixava tudo para Helena, com apenas uma pequena pensão para a esposa. A fúria fez seus olhos relampejarem durante o jantar, mas ela controlou-se, já traçando seu plano. Começou a espalhar rumores na região sobre a instabilidade emocional de Helena, sobre comportamentos inadequados, inventando histórias que manchariam a reputação da menina. Ao mesmo tempo, aproximou-se de figuras sombrias, traficantes, contrabandistas, homens que viviam nas margens da lei e faziam qualquer coisa por dinheiro. Preciso que uma pessoa desapareça, disse em um bordel da cidade, onde ninguém faria perguntas. Uma pessoa que nunca deve ser encontrada. O plano era diabólico em sua simplicidade. Helena seria sequestrada e vendida para um senhor cruel no norte,
onde seria tratada como escrava comum. Sem documentos que provassem sua identidade, sem ninguém que acreditasse em suas histórias sobre ser filha de coronel, ela definharia até a morte em canaviais distantes. Virgínia choraria lágrimas falsas, consolaria o marido, e gradualmente o convenceria a deixá-la administrar os negócios em sua tristeza. Em poucos anos, tudo seria dela. E os escravizados? Esses seriam os primeiros a sofrer. Virgínia já planejava vender os mais velhos e inúteis. Benedita estava no topo dessa lista. O lucro dessa venda financiaria sua nova vida de luxo na capital, longe daquela fazenda que ela sempre desprezara. A data foi marcada. O dia seguinte seria o início do fim. Benedita não dormiu naquela noite. Deitada em seu catre na senzala, olhava o teto de palha e calculava cada movimento que precisaria fazer. Acordar Helena sem alertar os capangas que certamente vigiavam a casa. Encontrar cavalos, suprimentos, um destino seguro. Cada variável era uma montanha a escalar, e o tempo escorria como areia entre seus dedos. Ao seu lado, as outras mulheres escravizadas dormiam o sono pesado de quem trabalha do nascer ao pôr do sol, mas Benedita sentia que algumas estavam acordadas, ouvindo, esperando. A notícia da visita dos traficantes se espalhara em sussurros. Todos sabiam que algo ruim estava por vir. Você vai fugir com ela, não vai? A voz de Tomás, um homem idoso que trabalhava nas estrebarias, cortou o silêncio. Ele se sentou em seu catre, seus olhos brancos pela catarata mas ainda percebendo o que outros não viam. Já vi esse olhar antes, Benedita. É o olhar de quem vai desafiar o mundo. Ela não respondeu imediatamente, mas Tomás continuou: a menina Helena é boa. Ela não merece o que aquela víbora planeja. E você? Você é a única que pode salvá-la. Mas saiba que uma vez que cruzar essa linha, não há volta. Os capitães do mato virão. Os cães virão. E o preço do que você vai fazer? Ele não terminou, mas não precisava. Benedita conhecia o preço da rebeldia. Mas havia algo que Tomás não sabia, que ninguém sabia. Benedita carregava um segredo que guardara por 18 anos, desde a noite em que Dona Mariana morrera. Proteja minha filha, a patroa dissera, agarrando a mão de Benedita com força surpreendente para alguém às portas da morte. Prometa-me. Prometa que não deixará que nada de mal aconteça com ela. Você é a única em quem confio. E Benedita prometera, colocando toda sua alma naquele juramento. Não importava que fosse escrava, que não tivesse direitos nem liberdade. Aquela promessa a uma mãe morrendo transcendia as correntes que a sociedade lhe impunha. Era sagrada. E Benedita cumpriria, mesmo que isso significasse sua própria morte. Quando o relógio da casa grande bateu 3 da madrugada, Benedita se levantou. Envolveu-se em seu xale escuro e deslizou pelas sombras como um fantasma. Sabia cada tábua que rangia, cada corredor que ecoava. Havia limpado aquela casa por décadas, conhecia seus segredos melhor que os próprios donos. Chegou aos aposentos de Helena e bateu suavemente na porta. Sinhazinha, sussurrou, usando o tratamento que Helena sempre pedirá que não usasse. Precisa acordar. Sua vida está em perigo. Helena abriu a porta, os olhos sonolentos rapidamente se enchendo de alarme ao ver a expressão de Benedita. Dita! O que aconteceu? E ali, naquele quarto onde aninara bebê, Benedita contou tudo. Cada palavra era uma condenação, mas também uma libertação. A verdade, finalmente, vindo à luz. Helena levou alguns segundos para processar as palavras de Benedita. Dona Virgínia, aquela mulher que fingia gentileza, queria vendê-la como escrava? A ideia era tão absurda, tão monstruosa, que por um momento ela pensou estar em um pesadelo. Mas o aperto na mão de Benedita, o medo genuíno em seus olhos, trouxe a realidade de volta como um tapa. Meu pai, precisamos contar para meu pai, Helena sussurrou urgentemente. Mas Benedita balançou a cabeça. O coronel está no outro extremo da fazenda,
inspecionando as plantações do norte. Ela planejou tudo para quando ele estivesse longe. Quando ele voltar, você já terá desaparecido, e ela convencerá ele de que você fugiu por vontade própria. Já espalhou rumores pela região de que você estava instável. A compreensão lenta e terrível cruzou o rosto de Helena. Os últimos meses fizeram sentido de repente. Os comentários sobre seu comportamento inadequado, as histórias sussurradas nas visitas de vizinhos, os olhares estranhos que recebia na igreja. Virginia construíra uma narrativa, plantara sementes de dúvida em todos ao redor. Se desaparecesse agora, todos acreditariam que ela enlouquecera ou fugira por vergonha. Precisamos ir, disse Benedita, já empacotando algumas roupas simples. Agora! Antes que o sol nasça e eles venham buscá-la. Helena olhou ao redor de seu quarto, para os livros que amava, os retratos da mãe que nunca conhecera, a vida que estava prestes a deixar para trás. Para onde iremos? Sua voz tremeu. Para qualquer lugar longe daqui, respondeu Benedita. Até que possamos encontrar o coronel e contar a verdade. Elas se preparavam para descer pelas escadas dos fundos quando ouviram vozes. Os traficantes haviam chegado cedo, ansiosos por concluir o negócio e partir antes que o sol revelasse seus rostos. A menina está no quarto do segundo andar, última porta à esquerda. Era a voz de Dona Virgínia, fria e precisa como quem dava instruções para servir o chá. Sejam rápidos. Amordacem-na se necessário. Não quero que os escravizados ouçam gritos. Helena sentiu o terror percorrer suas veias como gelo, mas Benedita já puxava para o armário grande. Entre, ordenou, e diante do olhar confuso da menina, explicou rapidamente, há uma passagem secreta. Seu pai mandou construir quando você era bebê, caso houvesse uma invasão ou rebelião. Eu ajudei a escondê-la durante a construção. Benedita afastou as roupas penduradas, revelando um painel de madeira que se deslizava, expondo um túnel estreito. Leva até os estábulos. Rápido! Helena entrou, seu coração batendo tão forte que ela temia que os homens o ouvissem. Benedita seguiu, fechando o painel exatamente quando a porta do quarto se escancarou. Através das frestas da madeira, Helena viu dois homens enormes entrarem, facões nas mãos, olhos vasculhando o ambiente. Onde está a menina? Um rugiu. Virgínia entrou atrás deles, seu belo rosto contorcido pela raiva. Ela estava aqui. Eu a verifiquei há 1 hora. Os homens reviraram o quarto, rasgando cortinas, abrindo baús. Uma mão passou a centímetros do painel secreto, e Helena prendeu a respiração, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Então, a voz de Benedita ecoou do corredor, procurando alguém. Benedita saíra do túnel por outra entrada, apresentando-se no corredor como isca para afastar os traficantes do esconderijo de Helena. Seu coração martelava, mas seu rosto estava sereno, quase desafiador. Dona Virgínia virou-se com fúria selvagem. Onde está a menina? O que você fez, sua escrava insolente? A mão de Virgínia voou, acertando o rosto de Benedita com força suficiente para virar sua cabeça. Um dos traficantes avançou, agarrando o braço de Benedita com brutalidade. Melhor falar, negra. Podemos arrancar a verdade de você de maneiras que vai desejar ter nascido morta. Mas Benedita cuspiu no chão, aos pés dele. A menina fugiu. Está longe daqui agora. Longe de suas garras sujas e dessa víbora que se faz passar por senhora. O traficante levantou o facão, mas Virgínia o deteve. Seus olhos brilhavam com uma inteligência cruel. Ela está mentindo. A menina não pode ter ido longe. Benedita, você sempre foi a sombra de Helena, seu cão de guarda patético. Acha que não sei? Acha que não vi como a tratava como se fosse sua filha? Que cena tocante! Sua voz pingava veneno. Mas você é apenas uma escrava. Propriedade. Menos que um animal. E vai me dizer onde está sua preciosa sinhazinha,
ou juro que farei você e todos nesta senzala pagarem de formas que nem consegue imaginar. Benedita manteve o silêncio, mas seus olhos falaram volumes, desafio, proteção, amor maternal que transcendia as correntes da escravidão. Foi quando Tomás apareceu, apoiado em sua bengala, outros escravizados atrás dele. Chega, sua voz, embora fraca pelo ânus, carregava autoridade. Vocês chegaram aqui no meio da noite, armados, invadindo quartos como ladrões. Acordaram toda a senzala. E agora vão açoitar uma de nós porque sua maldade foi frustrada. Virgínia riu, um som agudo e perturbador. Vocês não têm nenhum direito aqui. São propriedades. Vou mandar chicotear todos vocês pela insubordinação. Mas Tomás não recuou. O coronel Augusto saberá de tudo isso. Cada palavra, cada ação. E ele pode ter aceitado esse casamento, mas ele ama aquela menina mais que tudo. Quando souber o que você tentou fazer. Ele não precisou terminar. Pela primeira vez, uma sombra de incerteza cruzou o rosto de Virgínia. Mas era tarde demais para recuar. Virgínia fizera sua aposta e precisava ver o jogo até o fim. Procurem a fazenda inteira. Revirem cada canto. Encontrem a menina. Os traficantes se dispersaram, e Virgínia agarrou Benedita pela gola do vestido surrado. Você destruiu tudo, sua miserável. Mas se não posso ter a herança, pelo menos posso ter a satisfação de destruí-la. Amanhã, você será vendida para os canaviais mais cruéis que conseguir encontrar. Vai morrer cortando cana sob o sol, se lembrando deste dia. Benedita sorriu através do sangue que escorria de seu lábio partido. Vale a pena. Cada açoite, cada dor. Helena está segura. E isso é tudo que importa. Naquele momento, a verdadeira nobreza não estava em títulos ou terras, mas no coração de uma mulher escravizada disposta a sacrificar tudo por amor. Helena observava tudo através de uma fresta no estábulo, onde emergia o túnel secreto. Seu corpo tremia, dividido entre o terror pelo que testemunhava e a gratidão avassaladora por Benedita. Via a mulher que a criará sendo brutalmente interrogada, e cada golpe era como se acertasse seu próprio corpo. Não posso deixá-la sofrer por minha causa, sussurrou, preparando-se para sair de seu esconderijo. Mas uma mão firme a deteve. Era Tomás, que seguirá pelo túnel atrás dela. Não, menina. Se você sair agora, o sacrifício de Benedita não terá significado. Ela está ganhando tempo. Confie nela. Helena sentia as lágrimas inundarem seu rosto, mas permaneceu escondida, cada segundo sendo uma tortura. Foi quando o som de cavalos ecoou pela fazenda. O coronel Augusto retornava, tendo sido alertado por um dos trabalhadores que algo estranho acontecia na casa grande. Ele cavalgava como um demônio, pois no fundo de seu coração, algo lhe dizia que sua filha estava em perigo. Ao chegar ao pátio e ver o caos, homens armados revistando sua propriedade, Benedita sangrando, sua esposa com uma expressão que ele nunca vira antes, algo quebrou dentro dele. O que está acontecendo aqui? Sua voz trovejou pela fazenda, e todos congelaram. Virgínia rapidamente recompôs a máscara, correndo até ele com lágrimas falsas. Augusto! Graças a Deus você voltou. Helena desapareceu. Ela fugiu, e quando tentei procurá-la, esta escrava insolente me atacou. Mas Augusto não era mais o homem facilmente manipulado dos últimos anos. Algo no cenário estava errado. Ele olhou para Benedita, para os homens armados que não conhecia, para a postura defensiva dos escravizados agrupados. Benedita, ele disse calmamente, desmontando e caminhando até ela. Diga-me a verdade. Toda ela. E Benedita, reunindo suas últimas forças, contou. Cada detalhe do plano de Virgínia, o acordo com os traficantes, a tentativa de sequestrar Helena para vendê-la como escrava e roubar a herança. Virgínia tentou interrompê-la várias vezes, sua voz ficando cada vez mais histérica,
mas Augusto levantou a mão, silenciando-a. Continue, Benedita. Quando ela terminou, um silêncio pesado caiu sobre todos. Augusto virou-se lentamente para Virgínia, e havia nos seus olhos uma fúria fria que ela nunca imaginara possível. Você tentou vender minha filha. Como escrava. Minha Helena. Sua voz era baixa, perigosa. Virgínia percebeu que perderá. Ela não é nada. Uma menina tola que não sabe nada de negócios. Eu poderia ter transformado esta fazenda em um império. Com minhas conexões, meu conhecimento. Mas suas palavras só cavaram sua cova mais funda. Augusto se virou para os traficantes. Saiam de minha propriedade. Agora. Se algum dia voltarem, serão recebidos com balas. Os homens, vendo a mudança no vento, fugiram como ratos, sem olhar para trás. Helena finalmente saiu de seu esconderijo, correndo para os braços do pai. Papai! Augusto a abraçou com força, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Minha filha! Meu Deus, minha filha! Ele olhou para Benedita, que cambaleava, mantida de pé apenas pela vontade férrea. Você salvou ela. Você arriscou tudo. Sua voz quebrou. Benedita sorriu fracamente. Prometi à sua esposa, Dona Mariana, quando ela estava morrendo. Prometi que protegeria Helena. Mantive minha palavra, patrão. Algo no modo como ela disse patrão fez Augusto perceber a absurdidade de toda aquela situação. Uma mulher de coragem imensurável, de honra inabalável, sendo tratada como propriedade enquanto uma víbora como Virgínia era chamada de senhora. O que se seguiu foi um turbilhão. Virgínia foi entregue às autoridades, acusada de tentativa de sequestro e conspiração. Sua família, ao saber do escândalo, a deserdou imediatamente, preocupados apenas em salvar sua reputação. Ela seria julgada e condenada a anos de prisão, seus dias de luxo terminando em uma cela úmida. Mas isso era apenas o começo das mudanças na fazenda Santa Cruz. Augusto convocou todos os escravizados para o pátio central, e o que disse a seguir chocou a todos. Tenho vivido uma mentira. Construí minha fortuna sobre o sofrimento de vocês, justificando com pequenas bondades aqui e ali. Mas bondade dentro da escravidão é como uma flor em um pântano, não pode disfarçar a podridão embaixo. Ele segurava documentos em suas mãos. Estes são cartas de alforria. Para cada um de vocês. Estão livres. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois, uma mulher começou a chorar, depois outra, e logo todos estavam em lágrimas, de alegria, de descrença, de alívio. Mas Augusto continuou: sei que a liberdade sem meios é cruel. Por isso, ofereço a todos que ficarem trabalho assalariado justo. Vocês terão suas próprias casas, escolas para suas crianças, e participação nos lucros da fazenda. Esta propriedade foi construída com seu suor, é justo que compartilhem de seus frutos. Tomás caiu de joelhos, soluçando. Aos 70 anos, experimentaria a liberdade pela primeira vez. Para Benedita, Augusto tinha algo especial. Na presença de Helena e de todos os agora libertos, ele disse: você não apenas salvou minha filha. Salvou minha alma ao me mostrar o que é verdadeira nobreza, verdadeira coragem. Não posso devolver os anos que a escravidão roubou de você, os filhos que foram vendidos, a vida que deveria ter tido. Mas posso oferecer isto. Ele entregou-lhe um documento. Metade desta fazenda agora é sua. Você será administradora ao lado de Helena. As decisões serão tomadas em conjunto. Benedita olhou para o papel, para o homem, para a menina que era como sua filha, e sentiu algo que nunca imaginara sentir: esperança no futuro. Helena abraçou Benedita com força. Dita, você sempre foi minha mãe de verdade. Agora, vamos construir algo novo. Não apenas esta fazenda, mas uma forma diferente de viver, onde ninguém é propriedade de ninguém. E assim começou a transformação.
A Fazenda Santa Cruz tornou-se conhecida na região como um experimento social, ex-escravizados trabalhando como parceiros, crianças frequentando escolas, famílias sendo reunidas através de esforços para localizar e comprar a liberdade de entes queridos separados. Não era perfeito. A sociedade ao redor ainda era cruel, as leis injustas, e o caminho seria longo. Mas ali, naquele pedaço de terra, uma semente diferente fora plantada. Anos depois, quando a abolição finalmente chegou ao país, a Fazenda Santa Cruz já era um modelo do que poderia ser. Benedita, agora com cabelos grisalhos mas olhos ainda brilhantes, sentava-se sob uma mangueira enquanto crianças corriam ao seu redor. Crianças livres, educadas, cheias de sonhos. Helena, ao seu lado, revisava os livros contábeis. Sabe, Dita, disse a jovem, agora uma mulher de 20 e poucos anos, às vezes penso naquela noite. No que teria acontecido se você não tivesse tido coragem de me salvar. Benedita pegou sua mão. Eu penso nos milhões que não tiveram essa chance. Por isso nosso trabalho nunca acaba. Enquanto houver injustiça, temos que lutar. E ali, sob o sol poente que pintava o céu de dourado, duas mulheres, uma que nascerá livre, outra que conquistara sua liberdade através de coragem imensurável, planejavam como expandir sua visão, como alcançar mais pessoas, como transformar uma história de quase tragédia em farol de esperança para os que ainda sofriam. A herança que realmente importava não era terra ou ouro, mas a luta por um mundo onde todas as pessoas pudessem viver com dignidade. O coronel Augusto, que aprenderá tarde demais as consequências de suas escolhas, dedicou seus últimos anos a desfazer o máximo possível do mal que o sistema escravista perpetuara. Usou sua influência política para pressionar por leis mais humanas, sua fortuna para comprar a liberdade de outros escravizados, e sua voz para denunciar a hipocrisia de uma sociedade que se dizia cristã enquanto acorrentava seres humanos. Não foi perdoado por todos, algumas feridas eram profundas demais, algumas perdas irreparáveis demais. Mas ele aceitou esse peso, sabendo que era o mínimo que podia fazer. Quanto a Virgínia, ela definhou na prisão, sua beleza se esvaindo, seus sonhos de grandeza se transformando em pesadelos. Ocasionalmente enviava cartas suplicando perdão, mas nenhuma resposta jamais chegou. Ela se tornará um símbolo na região, uma história de advertência sobre como a ganância e a crueldade eventualmente se voltam contra aqueles que as praticam. Suas amigas da alta sociedade fingiam nunca tê-la conhecido, e seu nome se tornou sinônimo de traição. Na Fazenda Santa Cruz, as estações passavam trazendo mudanças. Ex-escravizados se tornaram professores, artesãos, comerciantes. Alguns partiram para buscar suas próprias terras, levando consigo as lições aprendidas ali. Outros ficaram, construindo uma comunidade que, embora imperfeita, buscava diariamente ser melhor. E no centro de tudo estava Benedita, cuja coragem naquela noite fatídica salvara não apenas uma vida, mas plantara sementes de uma transformação que ecoaria por gerações. Helena nunca se casou, dedicando sua vida a expandir o trabalho iniciado por seu pai e Benedita. Juntas, elas provaram que mudança era possível, que amor podia transcender as barreiras que a sociedade erguia, e que às vezes, os maiores heróis não vestiam armaduras ou empunhavam espadas, mas carregavam rosários gastos e corações inquebráveis, dispostos a sacrificar tudo por aqueles que amavam.